Saber que um dia a gente vai morrer, isso todo mundo já sabe, não é novidade nenhuma. Mas existe a segunda morte? Pode o espírito também morrer? Bom, para saber isso tudo, o processo de como isso acontece, fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai ver juntinho. Olá pessoal, mais uma vez aqui, que bom que vocês estão aqui no canal, sinal que vocês querem aprender mais, evoluir mais, saber como funciona esse sistema espiritual todo, né? E eu estou aqui estudando bastante para trazer essas informações para vocês. De uma maneira simples, uma linguagem bem simples, que seja de fácil entendimento para todo mundo. Bom, a gente já conhece a primeira morte, morte física, agora a gente vai falar da segunda morte. Como assim, segunda morte? Quer dizer que eu morro duas vezes? Bem, primeiro vamos entender que morte é uma coisa, uma palavra que ela foi criada significa que a gente só perde o veículo, um dos veículos. No caso, morte física, você perdeu o veículo físico, esse que está andando, que está falando, que está vendo, que está escutando, tá? Tem os 5 sentidos aqui. Bom, tirando a palavra morte, você perdeu esse veículo, só que você tem outros veículos. Quem viu outros vídeos aí já sabe que nós temos um veículo chamado um astral, nós temos um mental, que é subdividido em superior e inferior. Então, a gente vai falar da segunda morte, mas vamos falar aqui sobre o veículo, na perda de veículo. Quando a gente perde o veículo físico, que a gente já está transitando no mundo astral, existem duas possibilidades. Mas isso aí quem construiu foi você mesmo, de acordo com o seu sistema vibracional. Por exemplo, você é uma pessoa que altamente evoluída, está assistindo esses vídeos e outros, estudando livros e cada vez sabendo mais e aplicando também, não é só saber. Na verdade, você tem que colocar um plano de ação para você ajudar cada vez mais pessoas e elevar seu nível vibracional. Bom, uma vez que você faz isso, você vai ter uma segunda morte de um jeito. Agora, se você for uma pessoa egoísta, altamente ruim, uma pessoa que só pensou em você o tempo todo, você praticamente foi um obsessor vivo e fez coisas erradas o tempo todo e nunca buscou conhecimento, vamos falar desse tipo de morte agora, desse veículo astral. Da primeira forma, tá? Se você é cheio de vícios, egoísta, aquela coisa toda, você chegou lá no plano astral, no umbral inferior, e lá você continua com esse pensamento cada vez pior e não quer evoluir, e está cada vez obsediando pessoas, está com um pensamento muito triste ou deprimido. Ou seja, todas as partes negativas estão ali com você. O que acontece? Com o passar do tempo, você não consegue sustentar aquela energia, né, astral de forma humana. Então você vai perdendo esse corpo. Leva tempo, mas acontece. Você vai perdendo esse corpo e chega a um ponto de que ele vai se encolhendo e vira um ovoide, como explica André Luiz, tá? Em um dos livros psicografados pelo Chico Xavier. E esse ovoide, que é um formato de um cérebro, a cor, segundo André Luiz, é acinzentada ou avermelhada, depende da situação. E ele tem aquele loop de pensamento fixo, ele não evoluiu e ele é altamente um ser ali muito evoluído, muito engessado. Ele não quis evoluir, não evoluiu, não se modificou. O que acontece? Duas possibilidades aí. Uma, ou ele vai parar em alguns chamados locais que tem seres iguais a esse por afinidade, tá? Chamado bolsões espirituais. E outra possibilidade é ele se tornar um escravo, né? Que é um escravo assim, não é um escravo que manda consciente fazer, não. Ele vai ser tipo um parasita, ele vai ser colocado igual um objeto em cima de pessoas que estão no planeta Terra,
para transmitir doença, transmitir problemas, que é usado em pessoas que fazem mal aos outros, como magia negra, esse tipo de coisa. Então eles passam a ser um objeto de uso, um escravo, por assim dizer, um vampiro, né? Sendo que está vampirizando não para ele, para o outro, tá? Está parasitando para o outro. E é muito triste a vida de um ser desse. Tá? Ele tem um final assim, que se ele, na verdade não tem final, né? Porque isso aí não acaba nunca. Ele está ali, na verdade, com o mental inferior dele, tá? Engessado sem evoluir. Ele vai ter que esperar por um dia alguém resgatar, alguém da luz, e salvar ele dessa situação e começar todo o plano reencarnatório para ele sair disso. Tá? Só que quando ele reencarna, vem sem braço, sem perna, vem ao cego. Isso quando ele não sofre aborto logo nos primeiros, logo de início, tá? Ou nasce deformado, tem várias situações. Ou seja, não é um caminho legal. Não recomendo a gente seguir esse caminho. Agora tem a segunda morte, que é essa sim, interessante, que é quando você perde o seu veículo astral de uma maneira de que você não precisa mais dele, porque o seu mental superior toma conta. Ele evoluiu tanto, ele se expandiu tanto, tá? Que você foi uma pessoa boa, você acolheu muitas pessoas, você pregou o bem o tempo todo, você só pensou o bem, sempre pensou no coletivo, tá sempre emanando energia boa. É aquela pessoa que não só pensa nela, ela só pensa nos outros o tempo todo. Essa pessoa aí, ela é uma grande candidata, tá? Que está sempre fazendo o bem, a perder esse corpo astral, não precisar reencarnar aqui no planeta Terra e ela ter somente o mental superior e junto com os outros e começar a reencarnar. Ela começa um novo ciclo, tá? Em outras esferas muito mais superiores, avançadas do que a gente conhece aqui do planeta Terra. Então essa seria a segunda morte, tá? Então a gente viu aqui as duas, uma para se tornar o ovoide e a outra um espírito mais evoluído. Então tem essas duas possibilidades de perder nosso veículo astral, né? Não gosto de falar a palavra morte. Quando fala morte parece que é uma coisa que acabou, que deixou de existir, mas a consciência não acaba nunca, ela é infinita, ela é para sempre, ela está evoluindo sempre. O que acontece, você só perde os veículos. Um dia você vai perder esse veículo aqui, que está me ouvindo, que é o físico. Um dia você vai perder o astral. E assim sucessivamente, infinitamente. A evolução é sempre, você nunca morre e a vida sempre continua. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, entendido. E até o próximo vídeo.